E aí, pessoal, tudo bem? Estão cansadinhos, né? Vamos lá. Antes de mais nada, não deixa eu esquecer o meu Gopher não, que teve gente que já esqueceu. Pessoal, a primeira pergunta e a pergunta da palestra. Vale a pena usar a Arena? Alguém sabe se vale a pena? Vocês estão usando uma Arena o dia inteiro. Alguém tem que saber se vale a pena usar a Arena. Alguém tem a mais remota ideia do que é a Arena? O que a gente vai falar? Tá, excelente, porque quanto menos souber, melhor. Senão eu vou falar o óbvio. Boa. Tá, o que eu venho fazendo, né? Porque normalmente a pessoa fala quem sou eu, mas eu sou mais do que isso aqui. Isso aqui é só o que eu venho fazendo. Aquele é um retrato falado, então quando tentar me identificar vai ser mais ou menos aquilo. Hoje eu estou trabalhando na Stone como Staff Engineer e eu faço revisão técnica em duas editoras. A Manning, que tem aquelas séries Alguma Coisa in Action, e a Pact. Mas a arena que a gente vai falar hoje não é essa que a gente está. É uma Arena in Go. E aí por que a gente quer falar sobre essa Arena in Go? Porque a gente quer falar sobre gerenciamento de memória. Só que, quando a gente pensa em gerenciamento de memória, por que a gente não pode usar a memória e nunca devolver a memória? Alguém lembra de um motivo? Se quiser gritar o motivo, pode gritar, senão eu vou chegar nele alguma hora. Um motivo para não alocar a memória infinitamente. Isso, a memória acaba. Memória não é infinita. Então, a gente tem que devolver essa memória em algum momento, né? Não dá para ficar só alocando, porque vai explodir alguma coisa. Então, o que a gente vai falar hoje? Dado que a memória não é infinita. Memory Layout, Garbage Collector, Arena, propriamente dita, que senão é clickbait. Um caso de estudo, quem usou isso de verdade em produção, e depois os guidelines, tipo, o que não é tão bom assim e onde não usar. Então, sobre layout. Quem nunca viu não tem problema, mas para quem já viu, isso é mais ou menos como o programa vai se distribuir na memória, né? Tem uma área dos dados globais ali no BSS, junto com data, tem a área de texto, mas o mais importante para a gente hoje é falar que existe a stack, onde o runtime do Go vai lidar com ele, e mais importante ainda, que é o que a gente vai tocar mais, é a heap. Na stack a gente tem tudo aquilo que o programa já conhece antes, né? Tipo, são os dados, não só isso, mas são os dados que a gente já sabe o tamanho antes. E o que é dinâmico e a gente não consegue controlar, acaba indo para heap. Um vai ficar com o runtime do Go, e o outro vai dar do jeito dele lá de tirar as coisas da heap e vai tentar se matar, mas vai dar certo, vem dando certo, né? Está sendo rápido, ó. Eram 5, já passou 1. Garbage Collector. Por que Garbage Collector, né? Porque quando a gente pensa em liberar a memória de volta, alguém deu um nome carinhoso para a memória que tem que voltar. Lixo. Tipo, vamos coletar esse lixo. Por que o Garbage Collector existe? Porque a gente quer passar mais tempo pensando em o que a gente quer realizar com o programa do que como a gente quer lidar com a memória. Em casos críticos isso é verdade? Talvez não, mas na grande maioria você não quer ficar pensando na memória. Senão você não usava uma linguagem com Garbage Collector. O que a gente está tentando evitar quando a gente tem uma linguagem de Garbage Collector? Os problemas que a gente tinha quando usava tudo manualmente. Os ponteiros que foi e nunca mais sabe o que voltou, dá free no que já está free, ou memory leak, que ainda dá para fazer, mas o Garbage Collector te ajuda a não chegar nesse ponto. Então, quais são as responsabilidades do Garbage Collector? O que a gente espera dele? A gente quer rastrear tudo que está na heap. A gente quer depois, em seguida, liberar aquilo que não está sendo mais usado, mas também manter o que já tendo usado, senão vou ter que alocar de novo, já estava lá, né? O processo de descobrir o que tem que ser liberado e o que tem que ser mantido, o nome mais acadêmico possível é Memory Inference. Mas isso quer dizer literalmente, o que eu tenho que liberar? Essa é a pergunta. Tem dois tipos de tracing, tem dois tipos de garbage collectors principais, que vocês vão ver por aí. Os que rastreiam a memória e os que fazem contagem das referências. O de Go é o tracing, então a gente vai falar mais dele. E o outro, que é de referência, o que eu lembro de cabeça, acho que o Swift usa, então não importa, não vamos falar dele hoje. O que é a ideia do tracing? O que a gente está tentando fazer quando usa o Garbage Collector baseado em tracing? Ele vai olhar para as primeiras coisas declaradas, que estão lá na stack ainda, uns globals, e ver quem faz a referência. Tudo isso ele vai chamar de root, que é o início, né, a raiz dessas coisas que eu vou procurar. Aí ele vai começar a varrer a árvore, e conforme ele vai achando,
ele vai falando, opa, está em uso, está em uso, está em uso, e o que sobra, joga fora. Só que falando de Go especificamente, tem uma jornada, tem muitos anos que eles estão mexendo no Garbage Collector, mudando algoritmo, fazendo otimização. Para entender exatamente essa história inteira, é melhor ler esse blog post, porque senão, aí a gente tinha que começar agora às 7 e terminar 3h15 da manhã, alguma coisa assim. Só que eu não vou deixar vocês só, então depois ler, né? Read the friendly manual, não, é tipo, vamos passar um pouquinho pelas coisas. Qual é a timeline mais importante sobre Garbage Collector em Go? Versão 1 de Go, escrito em C, Mark and Sweep, demorava literalmente 300 milissegundos. Não parece muito tempo, se tu usa JavaScript, mas no mundo real é muito. E aí 1.5, o Go passou a ser escrito em Go, porque o Ken Thompson saiu agora e falou, esquece o C, vamos fazer esse negócio em Go. E aí começou a mudar, né? Já tem um nome muito maior. Ele só não é Mark and Sweep, como ele também é Tricolor e é concorrente. E hoje em dia, cara, tem milhares de coisas que aconteceram entre esses dois. E hoje em dia foi otimização, otimização, otimização. E o tempo inteiro onde o sistema literalmente para, são meio milissegundo. Então, temos um avanço aí. Só que, quais são as fases? O que acontece durante o uso do Garbage Collector? STW vai aparecer talvez algumas vezes. E STW quer dizer Stop the World. É tipo, tenho para tudo que eu quero descer? No caso do Garbage Collector, é para tudo que eu quero ver a memória. Então, primeiro ele vai ver o que eu tenho que fazer. Marcar, lembra que ele vai olhar as roots e vai começar a ver quem é que está sendo usado ainda. Só que agora ele faz isso de forma concorrente. E no final ele fala, beleza, acabei. Como que são essas fases? Setup disso. Como é que ele vai começar tudo? Do Mark. Ele vai ligar uma barreira. Para quem já usou Go algumas vezes, já deve ter ouvido uma coisa chamada mutex, ou então mutuamente exclusivo. Que é como se dá um lock, se ninguém pode fazer nada nesse momento. É literalmente isso. Por isso que para tudo. Ninguém pode fazer nada nesse momento. Todas as Go routines vão parar. Menos a Go routine do Garbage Collector. Senão, um espera, outro espera, ninguém vai, né? Deixa que eu deixo. A próxima fase, que é uma das mais importantes, é literalmente marcar. É manchar os caras com uma das 3 cores. A gente não vai falar das 3 cores, senão vai ficar muito abstrato. De novo, a gente vai procurar quais são as raízes, quais são as primeiras coisas alocadas que podem fazer referência a algo. Achei. Agora eu vou começar a percorrer. E percorrer por largura primeiro, não por profundidade. Marquei todo mundo, agora todo mundo que não foi marcado é quem eu posso liberar. Só que ele é concorrente. Então, como eu falei, tem 2 tipos de Go routines nesse caso. Tem uma que se chama mutators, que é literalmente as que você usa, e tem as collectors, que são a do Garbage Collector. Literalmente, 25% do que você tem disponível vai ser usado para Garbage Collector. 25%. Sempre foi assim, não é porque eu falei que vai ficar pior, é o que já tinha antes. Só que ainda tem um passo adicional. Se a gente precisar fazer uma coisa que se chama Mark Assist, que é tipo auxiliar essa marcação, mais 5%. No pior dos casos, 30% do teu processador, dos teus cores, vão ser usados só para Garbage Collection. Mas o que é Mark Assist, você deve estar pensando? Imagina que seu programa tem uma dessas coroutinas, ela está alocando tipo o tantanzinho com o gato. Muito, muito rápido. Aí o Garbage Collector olha e fala assim, peraí, não vai dar tempo não, eu preciso de ajuda. Aí essa rotina que está loucamente fazendo mais alocações, ela vai ser imbuída de falar assim, faz o seguinte, já que você está alocando tanto, já me ajuda e vai marcando você. Isso tem 2 efeitos. Ela já está marcando, e 2, se ela está fazendo uma coisa além do que ela ia fazer, ela já começa a fazer mais devagar. Então aquela alocação que estava, deixa eu alocar, não é mais assim. Ela está mais devagar porque ela faz mais coisas. Mas claro que você tem uma penalidade, né? De novo, é 5% a mais só para os assists. E no final, terminamos de fazer tudo, pode liberar, não precisa mais da barreira. E ele limpa essas rotinas, elas param e vida que segue até o próximo ciclo de Garbage Collection. A gente tem que calcular qual é o próximo objetivo, mas a gente já fala disso. Só que lembra que o nome é Mark and Sweep? Acabou. O Garbage Collector parou e não tem sweep. O que aconteceu? Nas versões atuais, o sweep ele foi movido para o momento onde as alocações acontecem. Então, tipo, antigamente eu pagava o pênalti de liberar durante o Garbage Collector, agora não. Se ninguém nunca mais alocar, eu não vou liberar.
Mas se alguém alocar que já é caro, aproveita e já faz o sweep junto. Ou seja, alocar é caro, essa é a frase-chave. Só que dá para melhorar. Qual é o fine tuning disso tudo? A primeira variável de ambiente que você consegue já usar para mudar alguma coisa e começar a acompanhar o comportamento é o GoGC, ou GoGC, que ela literalmente vai receber dois valores possíveis. Ou um valor inteiro, que é uma porcentagem, ou o escrito off, que é desligado. Tipo, eu não vou usar GC e paciência. Só que tem um padrão. O padrão é 100, e 100, como é uma porcentagem, é 100%. Isso quer dizer que eu vou usar 100% de toda a memória do planeta? Não, não é isso. O 100% quer dizer o seguinte. Se eu estou usando uma quantidade de memória, e ela foi para heap, se aumentar 100% disso que eu tenho, aí sim pode rodar de novo. Até lá não roda não, está tranquilo. Então o exemplo é esse. Se na heap tem 10 MB alocado, eu só vou disparar, quer dizer, eu não, mas o runtime vai pegar como dica que é melhor disparar o garbage collector quando eu tiver mais 10 MB de alocações novas. Aí ele vai, opa, caralho, mais 10. Aí ele vai lá e tenta fazer alguma coisa. Só que não é um ritmo frequente. A gente tem que saber quando ele faz. Então tem mais uma característica no GC, que ele chama de pacer, que é tipo, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essas coisas? Porque uma coisa é a quantidade, mas será que tem uma frequência? Na verdade, tem. E frequência também dá para ser chamado de cadência, mas o nome técnico é collection cadence. E o que ele está pensando aqui? Quanto tempo levou para eu fazer a última, independente de quanto eu coletei? Ou seja, eram 10 MB que eu vou liberar? Ok, mas quanto tempo demorou isso? Então, isso é uma métrica também, que é acompanhado pelo Garbage Collector, que faz assim, se da última vez demorou 0,3 ms, e na outra demorou 0,5, ele vai começar a agregar isso e ver qual é um tempo médio, para ele começar a se prevenir, para não chegar tarde demais. E qual é a vantagem? Agora a gente já tem duas coisas que estão aqui, né? O tamanho e quanto tempo levou. O runtime vai olhar para isso tudo e via algoritmo que eu só não li, mas acredite, pode ler, tá, é o código aberto, ele vai começar a definir valores que fazem sentido. Ou seja, quanto mais GC acontecendo, mais latência, porque literalmente ele precisa da CPU. Ele vai... O GC é mais um programa dentro do seu programa, né? Nunca se esqueça. 25% no mínimo, e toda vez que o mundo para, nada está executando. Literalmente, nada está executando. Qual o resumo do estado atual da GC? Como é que ela está agora? 25 de CPU para coleta. Como o GoGC é 100, né, ela vai dobrar o que eles chamam de live heap. Vão ter duas paradas, que é no começo do mark e no fim do mark, que, por definição, elas não vão demorar mais do que meio milissegundo. E se o teu estado atual tiver controlado, não vai ter mark assist nenhum, porque não tem ninguém dando uma de louco e alocando sozinho ou fazendo coisa desse tipo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar o GC a ajudar. Sabe, me ajuda a te ajudar? É isso. Prioridade 1, para não falar 0, porque... tá. Prioridade 1, a gente tem que identificar e tem que remover toda a alocação que for desnecessária. Eu não estou falando que você está proibido alocar, que senão talvez você não consiga fazer o que você quer. Mas analisa, se for desnecessário, tira. É o número 1 para ajudar. Agora, coisas que vêm logo depois a gente tem que manter a heap tão pequena quanto possível. A gente tem que encontrar o pace ideal. A gente vai analisar o pace e vai falar, não, peraí, o que eu posso fazer para isso acontecer ou mais devagar ou mais rápido, como que isso me ajuda a lidar com a memória. A gente tem que ficar por dentro desse ciclo de vida da coleta. E a gente daqui a pouco vai ver um desenho e vai ver que dá para observar esse tipo de coisa. E minimizar os tempos. Se a gente vê que tem um lugar que a gente pode mexer e isso vai ficar mais rápido, o GC vai rodar mais rápido. O ponto não é só ele não rodar nunca. A gente pode rodar ele mais, desde que ele seja em janelas menores. E aí ele atrapalha menos também. E aí você tem que medir, né? Não tem fórmula. Então, o problema é o seguinte. Se eu tiver uma quantidade gigante de objetos para serem alocados num tempo de vida que eu conheço, e não para sempre, mas num tempo de vida conhecido, por exemplo, um request, talvez eu exploda as coisas. Dá para fazer isso mais rápido, ou então dá para garantir que, mesmo que tenha todas as alocações, as desalocações que vão acontecer via sweep, vão ser mais rápidas? Eu tenho como fazer? Bem, você pode ter uma ideia boa, que é desliga o GC, porra. Tipo, se tu não quer que rode, desliga. Eventualmente, você vai ver uma coisa comum, que é essas 3 letras
E quem não está acostumado é out of memory. Tipo, acabou, beleza, o GC não rodou e nem tua aplicação. Para quem já deu uma olhada, tem uma variável a mais que chama goMemLimit. O que ela faz? Ela ajuda em toda aquela equação sobre, peraí, quando é que eu tenho que rodar de novo? E aí, por exemplo, se eu boto o memlimit 200 MB, o GC junto com o runtime, eles vão fazer uma conversa de amigos e vão falar assim, peraí, até onde a gente quer ir? Só que se for muita memória, não tem o que fazer. Porque isso é uma dica de até onde a gente quer que seja um estado saudável. Só que se você alocar muito, ele não vai te impedir. Então, isso não soluciona esse problema. Então, no fim do dia, quando você faz uma aplicação, você vai ter que apertar um dos dois botões. Talvez você tenha uma mágica que eu não tenho, mas no geral ou você vai escolher ter latência baixa, ou você vai escolher usar mais memória, ou menos memória, né? No caso ali, tanto faz, né? Se falar mais ou menos, mas ou latência ou memória, você tem que mirar em algum lugar, senão vai conseguir os dois. Só que Go não tem gestão manual. Então, como que eu vou forçar isso? Não dá. Não tem uma coisa tipo assim, aloquei, desaloca aí, irmão. Não acontece, não tem o que fazer. Você tem que compartilhar um pouco de empatia com o garbage collector do tipo, pô, seria bom, né? Pô, dá um free aí e tal. Só que a gente está falando de muitos objetos alocados. Não tem o que fazer. Mas aí, existe uma sacada. Porque a maioria das coisas que entram em Go não são novidades, né? Por exemplo, o Mark and Sweep é mais velho do que meu pai. E agora, por exemplo, em alguns projetos, tem um nome que se chama Memory Region, que é uma técnica, que cada um chama de uma coisa. Nesse projeto de literalmente 67, ele chama de zones. Ah, mas tem mais zona aí. Quando a gente vai para o PLI ali, em 76, ele chama de área. Ele quase acertou, se botasse um N, virava arena. Aí o C, o paizão, né? Ele chegou e falou, não, é arena mesmo, o nome que eu uso para isso é arenas. Aí no Apache se chama pools, faz sentido até certo ponto. E no Postgres, que provavelmente todo mundo está um pouco mais acostumado e lida com ele se chama Memory Context. Mas tudo isso faz a mesma ideia central da arena. Qual é a ideia? Espera aí, eu não consigo evitar alocar um monte de coisa. Uma hora eu vou ter que alocar. Mas na hora de desalocar, talvez eu consiga pagar menos por isso. E qual é a ideia? Se eu tenho um espaço de memória bem grande, e cada um vai chamar de um nome, se eu botar tudo referente a esse objeto, na hora que eu desalocar, eu vou gastar uma desalocação só. Essa é a sacada da arena. Então, em algum dia do passado, eu não lembro o dia, alguém falou assim, peraí, por que não tem single? E alguém propôs, e aí tem uma issue lá específica, e na issue tem a descrição do que ele gostaria de alcançar com isso, quais são os objetivos, como testa, etc, etc, etc. Só que tem porém. Resolveu, mas resolveu mais ou menos. Porque não é recomendado usar em produção. Dá para usar? Dá. E a API vem mudando. Se você lê a issue aberta e se você lê o código, já não é muito parecido. Então é meio instável, mas resolve alguns problemas. Qual o objetivo usando isso? A gente quer alocar de uma vez só uma quantidade de memória que vai ser o suficiente para essa quantidade de alocações em uma quantidade de tempo. A gente quer desalocar de uma vez só. A ideia da arena, né? E a gente não quer introduzir os problemas que a gente tinha fazendo tudo na mão, por exemplo, em C. Como que usa a arena? Bem, primeiro que se você não usar essa variável de ambiente, goExperiment e botar arena, só não vai acontecer nada porque ele não vai achar. Isso está protegido por uma build flag dentro do pacote onde ela está. Mas imaginando que você usou a variável de ambiente, você tem que dar um import em arena. É um bom nome, né? Acho que faz sentido. Então, curso relâmpago de arena. Vai ser fácil. O que a gente vai querer fazer? Curso de arenas. Criar uma arena. Fazer as operações que têm ligação diretamente com a arena. Liberar a arena. Acabei. Como que eu crio uma arena nova? Arena.newArena. O que ele me retorna? Uma arena para ser usada e referenciada. Como é que eu incluo objetos na arena? Bem, tem um new lá que ele recebe, ele pode ter um generics, né, se não for inferido. E aí você passa para ele assim, então, eu vou criar um objeto, mas cria nessa arena aqui. Então é isso que a gente está fazendo ali, ó. Arena new arena, mem, e aí a gente fala assim, me dá uma pessoa dentro dessa arena. Ou seja,
essa pessoa não está sendo jogada nem na stack, nem na heap, ela está indo para um segundo lugar, que é a arena. Então o Garbage Collector nem sabe que isso está disponível, então ele não tem como retirar de lá. O clone é um nome horroroso. Porque o clone quer dizer, isso aqui que está na arena, como ela vai morrer, eu quero que ela continue viva, long-lived. Só que eu não quero que ela morra, eu quero jogar isso de volta para a heap e meu programa é seguir. E aí o nome é clone. Tá, mas eu acho que o nome tinha que ser to heap. Eu acho que todo mundo ia entender olhando. Mas a ideia geral é isso. Se eu criei aquele P1, ele está na arena. Se eu dei clone, existem os dois, mas o P2, quando a minha função acabar, ela continua existindo. Ou se eu der free na arena. E aí eu dei o spoiler de que tem mais um. Literalmente, quando você fala assim, libera, desaloca aí, mas desaloca o de um, desaloca de uma vez só, é o free. E aí, só para não dizer que não dá para fazer isso com o slice também é possível, e tem um make slice. É bem original, né? Tem um make que faz slice, os caras, make slice, faz sentido. E aí você, de novo, tem que passar a arena para ele, e dessa vez, diferente de um make, você tem que dizer a cap, você tem que falar qual é a capacidade. Então, se tu cria uma arena, você vai lá, tá, me dá aí um make slice de strings que tem o tamanho 100. É tão simples quanto isso. O problema é se isso vai resolver seu problema ou não. E aí, por último, você vai cair num problema que ainda não está corrigido, que é, uma vez que você deu free, se você referenciar alguma coisa que está na arena, o seu programa pode só fechar, literalmente, crashou. E qual é o problema do programa crashar? Que se você está acompanhando isso via log, nem vai dar flush no log, só vai desaparecer tudo e você vai falar, nossa, o que aconteceu? Então, não é recomendado. Com certeza vai crashar? Não é, ninguém sabe. Está escrito lá, tipo, pode crashar ou não, melhor não fazer. Como é que a gente tenta analisar isso? Só para não botar a arena de loucão lá e ficar crashando tudo, o que você consegue fazer? Quando você roda, tem esse menos asan, que, tipo Shazam, é um sanitizer dos endereços. Se tiver alguma referência a esse tipo de coisa que a gente não quer ser referenciado, vai ter uma mensagem dizendo, por exemplo, ali, ó, acessou o dado de uma arena que já estava liberado. Com certeza vocês vão fazer isso antes de botar em produção, né? Então, qual é a diferença simples de abordagem de usar ou não usar a arena? Quando você não usa, as desalocações vão acontecer na mesma quantidade de vezes que a alocação aconteceu. Só que se você usar a arena, tanto faz quantas alocações teve. Ele só vai pegar e falar assim, beleza, free. Muito mais rápido, né? Pelo menos constante. Mas e performance? Eu estou usando isso para quê? Eu não vou prometer performance. Performance tem que medir. Ou tem ou não tem, pode só piorar. Então, eu fiz um código aqui, mais do mesmo, que ele faz o seguinte. Criei um slice da minha estrutura customizada, que começa com 0, não sei quantos vão ter na interação, mas na linha de baixo eu sei. E aí eu estou fazendo assim, eu vou percorrer 100 mil vezes e colocar isso dentro do meu slice. Isso tem um custo, a gente vai descobrir. Só que o código com arena é um pouquinho diferente. Cria a arena, garante que ela vai ser liberada no final disso tudo, e aí você começa a usar ela. Criei um slice com o tal do make slice com a mesma estrutura, e de novo com as 100 mil. E aí lá dentro do for, a gente está vendo ali que tem um C, recebe, arena, new e tudo mais, eu quero criar essa minha estrutura dentro da arena. Uma vez que ela está criada, eu peguei a referência dela, botei meus campinhos, tudo funcionou. E no final, eu só estou jogando essa coisa que eu criei para dentro desse slice da arena. Tu vê que o código fica escroto. Podia ser mais simples. Mas qual é o resultado disso? Isso aqui, não se preocupa se não der para ler, porque não tanto faz, porque o mais importante é o que vocês vão ver de bloco de cor. Aquele trecho em cima do verde que está em azul é a janela de tempo que o GC rodou em todas essas operações. Então, assim, batendo o olho, a gente garantidamente vê que rodou uma vez e demorou aquele tempo ali que não é tão grande, a gente vai ver quanto ele é. Numa aba abaixo, lá no final do trace do Go, vai estar tipo assim, wall duration, que é quanto tempo demorou esse GC? Ele demorou 369 nanos. Nanos? Provavelmente não. 0,3 ms, só para não errar aqui a dimensão da coisa. 0,3 ms usando arenas. Beleza, vamos ver o que aconteceu no mesmo código. Já deu para sacar que o GC está tendo que trabalhar no mínimo 4 vezes. E assim, não sei se é tão óbvio, mas repara que ele tem aumentado de tempo.
Porque ele vê assim, peraí, quanto é que demorou isso aí? Ah, isso tudo? Então, peraí, na próxima eu vou... então eu vou precisar de... Essa é a realidade de um programa normal. Se a gente nunca visse o Arena, isso aqui é o que você usa e pronto, acabou. O outro demorou 0,3 ms. E esse aqui? 2,7 ms. Se a gente for, de novo, né, comparar com uma operação só, parece que é muito pouco. Se a gente botar isso na escala de milhões, bilhões, ou seja lá qual o tamanho do parque que você usa, faz diferença pra caralho. Quanto mais você pensar percentualmente, quanto que isso custa em infraestrutura. E aí, o resultado do benchmark, que eu não quero que ninguém grave o que tem em cada coluna, vamos ler direitinho. Pronto, agora dá para ler. Então, por exemplo, o benchmark, quantas iterações teve o primeiro no benchmark? 196. Quanto que ele demorou por operação em nanos? Tá, 6 ms. Quantos bytes a gente está acompanhando? E alocou 29 vezes. O código da Arena está ali, né? 3 alocações, menos bytes, 2 nano, 2000 nano, né? 2 mili. Bem, nesse caso parece que é útil. Mundo real. Porque aquilo ali você testa e fala, massa, vou ficar fazendo fork com 100 mil aqui até funcionar a minha Arena. Mundo real. Quem que resolveu isso? Eu não resolvi isso, porque eu não tenho um cenário bom o suficiente para usar Arena para o meu código ficar todo sujo de Arena. Tem uma empresa que se chama Pyroscope. E eles são uma empresa que faz... Eu não quero errar o que eles fazem, mas eu vou dizer o que eu acho. Eles são uma empresa que você pode literalmente ver a performance da sua aplicação em um dashboard. Vocês vão ver o dashboard, vai fazer mais sentido. O que a Pyroscope notou quando eles olharam o Frame Graph? Não dá para ler. Sim, porque tanto faz, eu vou dar zoom. Eles viram assim, quais são os profiles de alocação? Aí desceu esse negócio. Aí eles falaram assim, tem uma parte específica aqui que está usando 500 milhões de objetos. Quantos por cento? Nem eu vejo. 65% é muita coisa. Talvez aqui seja um bom candidato. Vamos confirmar? Aí eles olharam o profile de CPU. E aí eles olharam que, no profile de CPU, uma operação específica que tem a ver com insert dentro de uma árvore, estava levando 43% dessa CPU. Aí os caras falaram, olha, alguém chegou e falou assim, eu tenho uma ideia. Aí você fica assustado. Por que a gente não usa Arena, aquele negócio que não é para usar em produção e que muda todo dia? Alguém falou, pô, massa, vamos fazer isso aí, porque é isso que a gente faz, né? Esse é literalmente o resultado. Quantos por cento de CPU, juntando todas as máquinas provavelmente, eles caíram de usar provavelmente, não sei, muito perto. Mais de 70% da CPU com o mesmo processo. E quando eles introduziram a Arena, caiu ali alguma coisa. Eu não vou chutar porque eu sei o valor, porque eu li lá o blog post deles. 15% de ganho em CPU. De novo, a CLI que você criou, que, sei lá, lê um arquivo e fala qual é o nome dele, talvez não faça diferença nenhuma. Mas num volume muito grande, 15%, eu vou ser meio terrorista. Numa startup, às vezes, é a diferença dela continuar viva. Né? Tipo, 15% de diferença de fazer a mesma coisa. Ou uma vantagem competitiva e etc. Só que tem mais oportunidades do que ver o que a Pyroscope fez. A primeira de todas é que quem já usou gRPC mais de um dia e clicou sem querer no que tem lá dentro, viu que literalmente só tem ponteiro. É ponteiro do ponteiro do ponteiro, e o ponteiro aponta para ponteiro, e tudo isso vai para heap. Aí alguém falou assim, peraí, ponteiro, um monte de objeto, toda hora vai e faz decode, e aí faz encode, aí mais ponteiro, e tudo pode estar nulo, não pode. Cara, aqui é um bom lugar para usar Arena. Sim, alguém descobriu isso há vários anos atrás, porque o protobuf em C++ já usa Arena. Só que do jeitinho do C++, né? Ninguém entende, meio difícil de contar. Mas sim, funciona e é rápido. Então, quando a Arena oficialmente terminar a API, e se ela realmente ficar disponível do modo natural em Go, provavelmente gRPC e protobufs vai ter Arena nativo. E a gente não vai precisar se preocupar com isso e os ganhos tendem a ser muito altos. Eu não quero chutar, mas só para fazer futurologia, eu acho que vai ganhar mais 50%. Porque a maioria dos casos é tipo, e decode, nem decode, ponteirinho. Tipo, é um saco. E não sou eu que faço, né? Eu só chamo, mas eu imagino que o runtime fala isso na cabeça dele. E aí o mundo real, de novo. Tem uma biblioteca, que eu não vou arriscar o nome do usuário, mas o nome da biblioteca é FastJSON. Alguém pode ter batido de frente com ela já. A solução para eles serem 15 vezes mais rápido do que a biblioteca padrão
é fazer uma arena, só que uma arena artesanal. Uma areninha ali que eles brincam. Porque não é a arena que está na linguagem, né? É outra coisa. É tipo, eles pegaram o mesmo conceito e criaram meio que tudo na mão. Não aconselho, mas divirtam-se. Mas a biblioteca funciona. Esse é o ponto. Por que eu chamo de oportunidade? Se a arena é feita na mão, e não sei se é melhor ou pior do que pode vir a ser no Go, ela é 15 vezes mais rápida, o que vai acontecer para várias coisas dentro da linguagem se isso estiver disponível para literalmente o time do Go? Acho que a gente vai ganhar performance de novo, né? Toda vez que sai uma versão do Go fala 5% mais rápido, 2% mais rápido. No dia que essas coisas, esses planetas colidirem, eu acho que a gente vai ter bastante diferença. Guia. Agora é a hora que, tipo assim, não faça isso. Quero usar Arena. Beleza. Fez o profiling, CPU, memória, tracing. Ah, não. Quero usar. Tipo, LinkedIn, porra, não dá, né? Quero usar. Você tem o dado? Não. Beleza, você está chutando, para, nem tenta mais usar. Tem tanta alocação assim acontecendo? Quanto é muito, né? Você pode estar pensando. Beleza. Guarda esse número. Quando você cria uma arena, é 64 megas que essa arena tem. Ou seja, criei 10 arenas, 640 mega. Boa sorte. Esse é o ponto. Se não for um caminho crítico, não sei. Não é um caminho crítico, é provavelmente 3 estruturas e eu só quero reaproveitar elas. A Arena é um bom caso para isso? Médio. Mas já tem uma coisa pronta que faz isso, não precisa de Arena, que é o Sync Pool, para você reaproveitar coisas que vão estar voltando lá. É caminho crítico ou você está inventando moda de novo? O que eu estou chamando de inventando moda? Você tem um sistema, onde tem um negócio lá que tem, vou falar um número pequeno, tem 1000 requests por segundo acontecendo lá. E aí tem um caso de uso, eu vou chamar caso de uso, acho que todo mundo vai saber o que é isso. Que é tipo assim, do back-office, que é criar novo perfil do usuário. Aí você fala, ai, aloca muito, vou usar a Arena. Bicho, a parada vai ser chamada uma vez por mês, calma lá. Não use a Arena se não for caminho crítico, porque você vai ter que lidar com uma coisa hiper instável para não ganhar quase nada, porque a gente está falando de uma chamada. Vocês ouviram um monte de coisa. Eu vou perguntar antes de dar um veredito. Vale a pena usar? Levanta a mão. Ninguém vai usar, né? Entendi. Então, não vale a pena usar? Todo mundo tinha que levantar a mão, né? Pela lógica. Alguém acha que vale e não vale ao mesmo tempo. É um caso curioso. Boa. Não vale sempre. Eu acho que vale muito a pena usar. Com os poréns. Não é trivial. Ah, mas eu vi API e achei muito simples. Usar é simples, medir não é simples. Antes de você pensar em usar Arena, brinca bastante com o GoGC e com o Memory Limit. Porque às vezes o seu problema não é grande o suficiente para você ficar brincando de alocar megas, porque a desalocação vai ser mais rápida. Então, mede muito com vários valores diferentes de GoGC e GoMemLimit. Muito. Talvez o seu problema se resolva aí. Não resolveu, é grande e o meu problema é igualzinho da Periscope, porque eu quero sair da Periscope um dia. Tá bom, use a Arena, mas de novo, façam as medições. CPU Profiling, Memory Profiling, Tracing, qualquer ferramenta que você puder que vai te dar mais visibilidade do que está acontecendo e por quê. Isso é um fato importante. Não é porque está disponível que tem que usar. Ah, mas eu vi que tem Arena. Beleza, você tem um problema? Não. Então, assim, calma. Vai ficar tudo bem se tu não usar. Tipo assim, ah, mas meu amigo está usando, quero usar também. Usa em casa, não precisa usar no trabalho. Faz POC, bota no GitHub. Porque não fica com essa fome do tipo assim, existe, tem que ser usado. Não precisa. Aí tipo, você tem um programa simples, aí vou botar concorrência, porque Go é bom em concorrência. Precisa. Tem que ser intencional, né? Eu acho que quem comentou isso foi o Wesley, inclusive, logo numa das primeiras talks foi, tem que ter intenção no que você está fazendo. Se a tua intenção é usar por usar, você tem uma intenção horrorosa. O ponto é, não use se não precisar, e mais do que isso, se você não usar, e alguém estiver falando assim, ah, você não usa, me chama, eu converso com a pessoa, não fica com medo de não usar, tá tudo bem não usar. Vai dar merda, eventualmente. Porque, de novo, ninguém está super acostumado porque a coisa acabou de existir. Vai sair usando, vai descobrir que, tem esse caso aqui que não está funcionando. E aí você vai pegar o que está escrito literalmente não use em produção. Então, vai com muita calma, mede bastante,
feature toggle, tipo, tudo que você puder para ter um pouco mais de sanidade nessa troca. Não faz por hype, faz porque precisa, e de novo, tem que medir. Não sei medir, aprende a medir primeiro, depois volta. Mais uma vez, porque a galera tem mania de falar isso aqui, ó. Eu vi na GopherCon que tem arena, que tem ganho de performance, não sei o quê. Chega segunda-feira, tá todo mundo importando essa porra. Eu não falei que tem que usar, tá? Não vem com, o Alex falou, fala com ele no LinkedIn. Não. Essa API ela pode desaparecer. Pelas discussões que estão acontecendo, talvez não rolou, não é para estar aqui mesmo não. Aí teu sistema usa, tem outra versão de Go, aí fica deprecated um pouquinho, e depois sai, e o que você faz? Então, chega assim para a galera que está tendo expectativa no teu projeto. Lembra aquela API que estava 30% mais rápido? Eu lembro, o que aconteceu? Está 30% mais lenta. Hã? Porque eu mudei a versão do Go. Volta a versão do Go. E aí vocês vão ficar parados numa versão de Go para sempre, igual acontece em algumas outras linguagens. Eu não vou falar o nome da linguagem de Java. O que acontece? Pode ser descontinuado, ou seja, pode vir uma versão diferente, pode ir para outro pacote, duvido muito, porque ele tem que interfacear bastante com o runtime GC. Só que pode só, do nada, não ser mais mantido. E aí você precisa de mais coisas, aí vem um pacote de alguém. Cuidado. Vai dar retrabalho. Mas como assim? Mas a API não está pronta? Não está pronta. A primeira frase é, o time do Go, se não for, é da Google, tanto faz, tem sérias questões com a API. O que isso quer dizer? Literalmente vai mudar a API em algum momento, seja ele qualquer, porque tem gente mais importante que eu no projeto que não está satisfeito, então vai dar merda. Vai ter retrabalho, vai ter que pegar o projeto, vai falar assim, é dívida técnica, quando é que eu vou pagar? E toda aquela história, conversa com o produto. Calma. Usa um pouquinho, aprende. Quando estiver estável, dois problemas, né? Eu tenho um problema grande o suficiente que é melhor me arriscar? Beleza, se arrisca. Eu não tenho problema hoje. Vai inventar problema, né? Não. Galera, é uma excelente ferramenta, mas cuidado. Obrigado.